Olá pessoal, está começando agora mais um episódio do Show Juridiquês, o podcast da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Aqui a gente te explica tintim por tintim a atuação da Defensoria na defesa dos seus direitos. E hoje um episódio muito especial porque é o último dessa temporada. E o nosso objetivo aqui é falar, dos seus direitos de uma forma simples, sem aquela linguagem difícil e rebuscada. O assunto desse episódio vai ser a atuação da Defensoria Pública junto aos catadoras e aos catadores de recicláveis. Você sabia que a Defensoria tem um papel importantíssimo junto a essa população? Bom, e hoje aqui, nós temos duas convidadas super especiais, que elas fazem parte do Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos, voltados aos catadores de materiais recicláveis, né? Esse grupo, como a gente chama lá na Defensoria, são os GAEDICs, né? E nós estamos aqui com a coordenadora do GAEDIC Catadores, doutora Kelly Monteiro, e também da nossa defensora pública, Carolina Renê. Sejam muito bem-vindas, né? Obrigada por aceitarem nosso convite. E vamos lá, né, Isa? Muito obrigada, gente, por aceitarem. Vamos começar então. Doutora Caroline, o que é o GAEDIC Catadores e como ele começou? Então, olá a todos. O GAEDIC Catadores, ele começou lá em fevereiro de 2018. E naquela época não tinha nenhuma pretensão de se tornar tudo o que se tornou. Eu estava fazendo um atendimento ordinário, já estava no Mato Grosso, na cidade de Água Boa, há 1 ano e 2 meses, praticamente. E aí entrou um senhor na minha sala, já era final do dia, chamado Roberto, e ele veio lá com a fichinha, de hipossuficiência, que naquela época era tudo feito manual ainda, e ele se qualificou como catador. E o atendimento dele era para restauração de documentos, porque tinha sido extraviado, tinha queimado o cartório, enfim. Então, algo extremamente comum na Defensoria Pública. E aí, eu fiz as perguntas e dei andamento, ao tema que ele buscou a Defensoria. E depois, me interessou o fato dele ser catador. Porque na cidade não existia nada de coleta seletiva, não tinha visto os catadores. E então, eu comecei a perguntar, mas o senhor é catador? E ele falou assim, onde o senhor trabalha? Com quem o senhor trabalha? E ele falou que ele fazia parte de um grupo de 15 pessoas, que trabalhava no lixão, que ficava afastado da cidade, que grande parte dessas pessoas dormia, inclusive, nesse lixão. Outra parte dormia num galpão que eles traziam o material. Enfim, eu fui fazendo pergunta, mas como é que recolhe, para quem que vende? E aí, em algum momento disso, ele começou a chorar. E aí, aquilo me impactou profundamente, Primeiro por pensar que eu tinha falado alguma coisa de errado. Eu perguntei, mas por que o senhor está chorando? E aí ele falou bem assim, porque muitos nos julgam mal por sermos catadores. E você está me perguntando sobre isso. E aí eu falei a ele, bom, então, a partir de hoje, eu prometo ao senhor que a Defensoria Pública do Mato Grosso vai fazer de tudo por este grupo de catadores e catadoras. E eu acho que quando eu falei aquela frase, eu nem consegui imaginar o quanto isso seria importante, não só para os catadores de Água Boa, como os catadores do Mato Grosso e até os catadores do Brasil inteiro, onde a gente já está conseguindo dar alguns amparos. Bom, e aí logo em 2019 surge o GAEDIC, o GAEDIC Catadores, E, bom, de lá pra cá teve muita coisa importante que o grupo fez, Quais são, doutora, hoje em dia, a doutora Kelly, que está como coordenadora, quais foram as principais ações do grupo? Olá, muito obrigada por nos receberem aqui. Então, eu sempre falo que o GAEDIC Catadores foi uma revolução na minha atuação. E a grande transformação da vida dos catadores com quem a gente tem contato até hoje. A partir do trabalho da Carol, que começou lá em 2018, em 2019 ela apresenta um projeto que ela desenvolveu lá em Água Boa, chamado Reciclando Dignidades. E eu, durante essa apresentação, me interessei, falei, nossa, muito bonita essa atuação, interessante. Nunca tinha ouvido, eu nem ouvido falar em catador, Eu nunca tinha trabalhado com nenhum catador. E aí, eu comentei com uma amiga minha, que estava do lado, falei, por que você não tenta, dar uma força para Carol? Interessante. E ela falou que ela estava precisando de mais ajuda dos colegas, mais apoio, porque uma andorinha só não faz verão. E aí, eu me interessei, esperei mais um pouco,
E a minha atuação no Gaidic Catadores, inicia em 2019, no final de 2019, quando a gente vai entregar 180 cestas básicas no lixão de Cuiabá. E aí foi quando eu realmente tive o maior contato com eles, né? Me lembro como se fosse ontem, estava um dia muito frio, todo mundo de casaco, eles com as roupas que lhe eram possíveis, né? À época. E quando eu subo no lixão para começar a entrega das cestas, porque eles estavam trabalhando nesse dia, eu olho o William Geraldo, nunca mais esqueci. Ele com um moletom cinza e no peito dele tinha um Sagrado Coração de Jesus. Aí eu olhei e vermelho, estava muito bonito, foi aquilo que me chamou a atenção. Naquele momento o frio passou. E aí eu vi que realmente ali existiam pessoas que precisavam modificar a vida. E a partir daí a gente começou, conversando sempre com a Carol, porque a Carol era minha mestra, né? É até hoje. Foi com ela que eu conheci todos os catadores. Conversando com a Carol, aí ela me deu uns contatos para eu fazer aqui em Cuiabá, conheci o promotor do meio ambiente, que também trabalha com isso, e junto com a OAB, o Ministério Público, as secretarias do município e a prefeitura, nós conseguimos instituir um comitê com todos os poderes constituídos, os órgãos e as autoridades competentes que poderiam deliberar sobre a saída de 320 famílias do lixão de Cuiabá e que essa saída fosse indenizada. Então aí começa nós damos continuidade a esse trabalho que a Carol começou em Água Boa. Os catadores de Cuiabá saíram do lixão efetivamente em 2023. Antes disso, nós trabalhamos um ano e meio só com o cadastro dessas pessoas, busca de documentos, restauração de documentos, porque também a maioria não tinha sequer um RG, alguns nem certidão de nascimento. Então foi um trabalho bastante demorado para a gente fazer o cadastro de todas essas pessoas, porque elas precisavam estar cadastradas para que a Limpurb, né, que é a empresa cuiabana que cuida do lixo na capital, da limpeza na capital, precisava para a gente poder partir para uma indenização. Quem eram, quais eram, né, essas pessoas que deveriam ser indenizadas. E dentro do comitê nós conseguimos essa indenização de 24 meses, com um salário mínimo por 24 meses, encerrou em março desse ano, os 2 anos, e nesse período a prefeitura precisa estruturar uma cooperativa para que eles possam ter um local digno de trabalho. Já estamos avançados, porque conseguimos a doação de um terreno junto à prefeitura, e a prefeitura e a empresa que ganhou a licitação do aterro, que se chama Horizon VR, também está obrigada a estruturar essa cooperativa. Recentemente também nós conseguimos, numa reunião com o prefeito de Cuiabá, que os 96 catadores cooperados da Coopervida, que é a cooperativa dos catadores e catadoras do lixão. Doutora, desculpa interromper, né? Mas a senhora falou aí da Coopervida, né? Ela já está pronta, essa cooperativa? Como que está essa situação deles? A Coopervida, ela está em fase de registros documentais. Dos 257 catadores indenizados pela saída do lixão, hoje 96 deles se inscreveram para ser cooperados da Coopervida. São os 96 catadores que vão trabalhar e dar continuidade à coleta seletiva e à venda dos materiais recicláveis na capital. Com isso, também ficou instituído que os 96 catadores receberão daqui para frente um auxílio de 6 a 8 meses até que a Coopervida esteja devidamente estruturada, com o barracão construído no terreno doado pela prefeitura e financiado tanto pela prefeitura quanto pela Horizon VR, que é a empresa que ganhou a licitação do aterro. Então, assim, a Defensoria Pública fez uma diferença muito grande nessa modificação dessa transição de um lixão para um aterro sanitário controlado. Porque nós participamos, inclusive, da elaboração do contrato dessa licitação, estipulando ali quais eram as obrigações que essa empresa de capital aberto, em solidariedade com o município, tinham com os catadores de Cuiabá. E antes dessa estruturação do Gaidic, lá em Água Boa, quais foram as principais ações? Então, quando tudo isso surgiu através desse catador,
a defensoria não existia, né, nenhum grupo estruturado para isso. Não é uma temática que é tratada nas faculdades, nem é pedida nos concursos e nem está como exemplo expresso na nossa lei complementar. Então, assim, é algo que passa extremamente invisível por todos nós. Então, assim, eles são invisíveis para a sociedade e, inclusive, são até invisíveis para toda essa organização jurídica. Então, as primeiras demandas foram conhecer eles, o grupo. Acreditei singelamente que seria só apresentá-los para a sociedade. Olha, porque se tem material reciclável, tem catadores, então está solucionado, né? Aqui estão eles. Mas a gente percebeu que o buraco era extremamente mais embaixo. E aí começamos a auxiliá-los, desde a organização de apoiá-los, né, na organização da formalização da associação, como conseguir toda uma estrutura, porque eles ficavam no lixão a 4 quilômetros da cidade. Na época, eles tinham uma diária que no mês não dava nem R$ 400. E eles não tinham nenhum material, então eles ficavam muito na mão de atravessadores. E aí, então, fomos atrás de várias estruturas. A primeira delas, que pode parecer muito singela, foi EPIs. Porque era algo que poderia trazer uma mínima dignidade naquele momento. E a gente está falando de pessoas que subiam de chinelo de dedos em montanhas de lixo. EPI é equipamento de proteção individual. Então, fomos atrás de botas, luvas, chapéus, porque eles ficavam embaixo do sol. E essas montanhas de lixo, elas são muito impactantes quando a gente vai no lixão. E lá ainda tinha uma situação ainda que até a fossa era depositada lá e infiltrava no material que eles coletavam. Então, impactou muito vê-los de chinelo de dedos em cima daquele material. Enfim, aí fomos atrás então desses materiais, fizemos um diálogo com a prefeitura, apresentamos eles para outras instituições, e aí aos poucos, né, ao longo de todo um ano, foram vindo muitas estruturas, desde a questão do uniforme, que é extremamente importante, uma questão de unidade, de empoderamento, de reconhecimento, e até grandes outras conquistas, como o caminhão, que foi objeto também de um projeto apresentado pelo TRT. Então, eles ganharam um caminhão, uma habilitação para um associado. Depois, a gente conseguiu fazer algum táxi com algumas empresas que estavam fazendo danos ambientais na cidade de Água Boa. E aí, conseguimos, então, elevador de fardos, prensa incomodado com empresas, pacote de internet, pacote de diesel, cursos de capacitação. E, por fim, conseguimos também o próprio contrato com a prefeitura, que eles até então não tinham, eles só viviam da venda dos materiais recicláveis. Naquela época, aquela renda que não chegava nem a R$ 400 passou de R$ 2.500. Então, assim, foi uma conquista extremamente grande. E o que nos chama a atenção nessa atuação é que, embora isso seja o que seja mais perceptível, né, toda essa conquista material, a gente ainda percebe na fala deles que, na verdade, a maior conquista não é essa. É uma questão existencial, de entrar no supermercado, quantas vezes eles, mesmo a gente diante de um caminhão, eles estavam nos contando que estavam felizes porque entraram no mercado, não foram perseguidos, foram inclusive cumprimentados, que as pessoas na rua passaram a chamá-los, e eles passaram a ser efetivamente valorizados por toda aquela comunidade. E aí, a partir desse projeto, os catadores se conversam, né? E aonde eu achei que quando os catadores de Água Boa estivessem estruturados, seria a linha de chegada, na verdade, eu descobri que seria a linha de começo, né? Porque daí tinha o estado inteiro. Catadores de outras cidades começaram a nos demandar. Eu já sabia dessa situação do lixão de Cuiabá, tanto por notícia quanto pelos catadores mesmo. E aí, então, comecei, né, a vir para Cuiabá, apresentar essa demanda para o estado inteiro, pedindo apoio, né, de outros colegas para que abraçassem essa causa e efetivamente ajudassem nessa inclusão social. E foi aí que, graças a Deus, veio a doutora Kelly, a doutora Cleide também, que teve uma atuação no encerramento do lixão de Várzea Grande extremamente importante, com 4 associações cooperativas de lá, tanto na questão de estruturação quanto na questão de contratação dessas instituições. Então, e aí, aos poucos, tudo foi se estruturando. Aí veio o GAEDIC, e depois veio o corpo técnico, né, das assessoras, e a gente foi conseguindo abraçar esses catadores da cidade, do estado inteiro, na verdade. E eu imagino que nesses anos todos, né, devem ter passado diversas histórias de vida impactantes, né, que vocês conheceram de catadoras e catadores. Tem alguma que vocês lembram, que gostariam de compartilhar com a gente? Alguma pessoa, assim, que marcou vocês nessa atuação, nesse tempo todo? Eu lembro como
eu fui muito agraciada, né, acredito, porque, na verdade, a Defensoria Pública do Mato Grosso, né, pelos catadores de água boa, porque lá eles que despertaram isso da nossa instituição, e foi muito interessante, porque mesmo depois aí de 2, 3 anos, onde eles já estavam bem e tudo mais, onde eu recebi, já não estava mais em Água Boa, né, 2, 3 anos dessa atuação, já estava em outra cidade, recebi, né, uma foto de uma das catadoras, Dona Vanusa, me mostrando, fazendo um vídeo do quarto dela, e ela estava extremamente feliz, porque era a primeira vez que ela tinha uma cama e um armário. E aí eu fiquei assim arrepiada de imaginar que mesmo parecendo que já estava, eles estavam bem já, eles ainda estavam valorizando a conquista de algo que para nós é comum e que a gente poucas vezes dá tanto valor quanto deveria dar. E aí então foi realmente muito lindo. E a própria filha dela também, dizendo que queria ser defensora, para lutar pelos catadores, a Ramásia. Então foram pessoas assim que marcaram a nossa história e a nossa trajetória, com certeza. A senhora falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? O nosso estado é gigantesco. Obviamente que nós temos muitos grupos de catadores nos 142 municípios de Mato Grosso. E como que vocês conseguem chegar nesses catadores? Eles vão até vocês buscam esses grupos. Como que acontece essa interação? Hoje, nós somos mais procurados por eles do que nós irmos de encontro a eles. Na realidade, com essa atuação, como começou em Água Boa e veio para Cuiabá, Mirassol, Sinop, Sorriso, Ribeirão Cascalheira, a gente começou, os catadores, eles participam de um movimento, do Movimento Nacional de Catadores, e com isso, eles começaram a divulgar que eles estavam saindo daquela condição de miséria para uma vida digna, trabalhando com ouro, porque eles falam para mim, doutora Kelly, material reciclável é ouro. Então, eles começaram a divulgar que, eu conheci a doutora Carolina, conheci a doutora Kelly, conheci a doutora Cleide, e aconteceu isso. Alguns falavam assim, gente, nós estamos recebendo cesta básica, vocês acreditam? Porque eles têm um grupo também de WhatsApp, gigantesco, inclusive. E eles falaram, gente, nós estamos recebendo cesta básica. Tanto é que hoje, a gente, às vezes, não é catador, mas manda mensagem, porque, né, descobriram o telefone da Carol, o pessoal. Então, assim, todo dia a gente tem uma demanda. Se a gente for atender catador, todo dia nós atendemos. É verdade. Então, assim, essa propaganda, essa atuação exitosa, essa atuação de humanidade, que eu acho que o que eles queriam era isso, serem tratados com humanidade, que olhassem para eles. E ela se tornou tão grande, que a propaganda boca a boca foi, nesse caso, o grande negócio do Gaidic Catadores. Foi uma atuação que deu certo, nem sempre é fácil, os bastidores são bastante doloridos, né, Carol? Porque a gente entra dentro da vida deles, né? E aí, hoje, eles nos procuram mais no estado todo. E aonde a gente vai, isso serviu também para o nosso olhar modificar. Porque teve um dia que eu não me esqueço, que eu liguei para a Carol e falei assim, Carol, eu tenho visto um senhorzinho com uma carrocinha passando sempre aqui perto do condomínio, aqui no meu bairro, e eu quero saber como que eu vou abordá-lo. Eu acho que eu preciso abordá-lo para conversar com ele, para verificar se ele não quer fazer parte de uma cooperativa, ou se ele tem cadastro no município, na Limpurbe. Ela falou assim, Kelly, não tem milagre. Você chega e pergunta para ele, o senhor é catador? Ele vai te responder e a partir daí tudo vai fluir. E é isso, modificou o nosso olhar. Hoje eu vejo um carroceiro, a primeira coisa que eu já olho é se ele tem material reciclável, se ele está trabalhando nisso. Porque o que falta para eles também é conhecimento. Eles não tinham conhecimento. Eles tinham no início, eu me lembro, quando eu chegava no lixão, eles fugiam de mim. Tinha uns que subiam tão alto no lixo, que óbvio que eu não ia dar conta de chegar até lá neles. Outros se escondiam, outros iam para os barracos, porque tinha muito barraco em volta do lixão, não só para eles descansarem, para eles comerem, mas os que alguns moravam, né, residiam ali. Mas eles fugiam por quê, doutora? Então, aí eu fui entender por que eles fugiram, mas isso foram anos e anos, depois que eles saíram indenizados, que eles receberam auxílios emergenciais antes da indenização, por conta da pandemia, que foi um tempo muito difícil para eles, foram 2 anos muito difíceis para eles. E aí, depois disso tudo, já, porque a gente se torna amigo deles, a
A gente passa a fazer parte da família deles. Tudo por conta dessa atuação. E aí, eu descobri por que eles fugiam de mim. Porque eles falavam assim, uma delas, que é a Lucimara, ela me contou o porquê eles fugiam de mim. Porque eles falavam assim, o que essa princesa quer fazer aqui? O que essa princesa quer fazer aqui? Faz tanto tempo que a gente tá aqui, tanta gente já veio aqui falar que vai tirar a gente daqui, e lá se iam 12 anos de promessas. Quando eu cheguei, já tinha 12 anos de promessa de que eles sairiam de lá. Isso no lixão de Cuiabá. No lixão de Cuiabá. E aí eu entendi, porque eles nos viam como as pessoas encasteladas. Quem vive no castelo? A princesa, a rainha. Quem vive no lixo? O vassalo, o escravo. Então eles se viam assim. Hoje não. Hoje, quando eu vejo Geucimara postando que ela acabou de comprar a motocicleta dela para ela poder ir na casa das pessoas fazer unha, porque ela também fez um curso de unha para fazer unhas de fibra. Somado ao rendimento que ela teve dos 24 meses, ela foi se especializar e ela faz isso hoje. Ela trabalha de manicure. Então, quando eu vejo ela postando que ela acabou de adquirir uma motocicleta como se fosse uma casa, o sonho da vida dela. Então, assim, meu Deus, é a casa que eu tô morando. Eles já têm uma casa, ela mora com a mãe. Mas essa motocicleta para ela foi tudo, um grande sonho realizado. Eu acho que eu, como defensora, sou só gratidão de ver essas pessoas assim. Isso é interessante que tu falou do sonho, agora eu lembrei dessa história da Vanusa. Ela me mandou uma mensagem dizendo: eu quero compartilhar contigo um sonho que eu conquistei. E eu também associei a um terreno, a uma casa, um carro. E aí ela me mandou as fotos do quarto, que tinha uma cama box e um armário. E então, assim, é realmente muito incrível. E no início, na verdade até hoje, né? O que a gente estimula quando conversamos com outros colegas, que a gente faça a busca ativa. Sim. Porque os catadores, o termo, eu costumo falar que é uma invisibilidade de mão dupla. A nossa instituição, de todo o Brasil, não enxerga os catadores, porque eles não são relacionados lá na nossa lei complementar com uma atuação clássica, então eles passam despercebidos por nós. E os catadores também não nos enxergam. Então, assim, se a gente não romper isso e estabelecer uma relação de confiança, a gente não vai conseguir exercer o papel constitucional que é lutar por eles. E é muito interessante, porque eu lembro também que as primeiras vezes que nós fomos no lixão de Cuiabá, eles Estavam ariscos? Eles estavam ariscos, eles meio que até desdenhavam do que a gente falava, Sim. mas não por desrespeito. Na verdade, isso só mostra o quanto o Estado estava ausente até aquele momento. E eles tinham essas frases. Eu lembro do senhor Jorge, acho que na segunda ou terceira vez que eu fui lá no lixão de Cuiabá, dele me chamar, olhar para mim, o senhor pequenininho, magrinho, e olhar para mim e dizer assim: olha, eu não sei porquê, mas em vocês eu tô confiando que isso vai dar certo. Eu acho que foi Deus que mandou vocês aqui. Aquilo me arrepiou e me emocionou muito. E aí isso vai reforçando, né? E daí perpassa de uma relação jurídica, né? De trabalho, porque daí eles nos têm realmente como uma entidade de confiança que vai estar lá para resolver diversas demandas deles, e tem muita demanda. E os catadores e catadoras, eles são um público hiper vulnerável, porque eles reúnem eles têm uma inter-relação de diversas vulnerabilidades, não é só uma. Eles são pessoas negras, na sua grande maioria, tem população carcerária que saiu e não conseguiu, que quer uma vida diferente e não tem oportunidades, então vai se refugiar. A grande maioria deles são uma população em situação de rua. Muitas mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive pessoas com deficiência. Lá no lixão tinha uma senhora que ficava, porque esses barraquinhos lá do lixão, de Cuiabá, eles dormiam lá porque era caro para sair daquele lixão e ir para suas casas. Então eles dormiam lá, sei lá, meio mês. E ela estava com uma adolescente que era uma pessoa com deficiência, nitidamente, porque não tinha como transportar. Então, assim, e aí é a grande peculiaridade, porque são muitas vulnerabilidades relacionadas e tentando se refugiar no material reciclável, que é sim muito rentável, só precisa ser estruturado. E é até uma grande responsabilidade, né? Você lidar com essa confiança, né? Acho que é importante a Defensoria Pública fazer esse trabalho de não frustrar
como muitas vezes o poder público, né, como vocês mesmos disseram, já frustrou eles. E aí, além dessa defesa de direitos, o GAEDIC Catadores também tem um lado educacional, né? Vocês realizam cursos de capacitação. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses cursos, como eles são estruturados, qual que é o objetivo deles. Sim, o curso de capacitação ele foi pensado dentro do comitê interinstitucional, onde, já que eles seriam colocados para trabalhar de forma organizada dentro de uma cooperativa, eles precisariam se capacitar para isso. Por quê? Porque eles estavam acostumados a subir ao lixão, fazer a coleta seletiva, limpar o material reciclável, revender, colocar na sua bag, revender e pôr o dinheiro no bolso. E isso eles fazem com maestria, porque não tem ninguém mais expert do que eles no assunto material reciclável. Então, só que como administrar uma cooperativa? Como administrar uma cooperativa que está sendo aberta com tudo novo, com todos os equipamentos que eles sabem muito bem operar, mas como que eles vão revender? Em qual local eles vão procurar? Quais são as pessoas que eles vão comercializar esse material? Como que eles vão pagar a folha de pagamento? Como que eles vão fazer a folha de pagamento? Como que eles vão preparar as atas das assembleias dessa cooperativa numa próxima eleição de um próximo presidente? Então, assim, disso eles não tinham noção nenhuma, são muito leigos, e foi aí que foi pensado, antes de se construir a cooperativa, e entregar pronta para eles trabalharem, eles serem capacitados. E esse curso, na época, estavam se pensando numa aula teórica, em sala de aula e tudo mais, e eu falei, nós não temos como colocar os catadores do lixão dentro de sala de aula. Primeiro, nós temos analfabetos, nós temos idosos, nós temos deficientes, que não vão conseguir sentar e ficar 4 horas, 2 horas por dia sentado para aprender teoria. Eles precisam de ir direto para a prática. A teoria é necessária por conta de algumas leis, regulamentos, estatuto, eles precisam conhecer o estatuto deles, e até o estatuto da Coopervida foi pensado dentro do curso. Foi feito pela equipe técnica da Unemat, os professores da Unemat que dão esse curso, até o estatuto deles foi pensado ali. A eleição também foi pensada dentro do curso, e é por isso que hoje a Coopervida já está em fase de registro documental. Então, as aulas foram pensadas diretamente para esse público. Eles tiveram várias aulas com dinâmicas importantíssimas. Teve um momento ali de relacionamento, que tratou relacionamento interno. E teve uma aula técnica, onde eles foram a Tangará da Serra conhecer a Coopertan, que é uma cooperativa. O Paulo teve lá, que é uma cooperativa, o Paulo e a Fernanda, que é uma cooperativa que teve sucesso em Mato Grosso. Por quê? Porque a Unemat, até hoje, através de uma incubadora, trabalha lá dentro, auxiliando esses catadores a comercializar, a trabalhar, a negociar. Então, eles terminaram a primeira fase do curso, os catadores de Cuiabá, lá em Tangará, com 1 semana trabalhando dentro da Coopertan em todos os setores. E isso foi o que mais os motivou, porque quando eles chegaram em Tangará e viram como funciona a Coopertan, com o auxílio do município, e hoje sendo pagos para fazer essa coleta seletiva em Tangará, eles criaram uma esperança maior ainda. Foi uma injeção de gás neles. Eles ficaram muito felizes, saíram de lá felizes, saíram de lá dizendo que qual que é a próxima aula. Então, é uma coisa que entusiasma, que cria motivação neles. Então, o curso de capacitação foi pensado dessa forma, para que eles conhecessem melhor o que eles vão viver daqui uns dias. Doutora, posso fazer um complemento nisso? Pode. E isso é muito bacana, porque isso já faz parte de um amadurecimento da nossa trajetória no GAEDIC. Porque, inicialmente, se pensava que o que era necessário era a estrutura física de tudo isso que eu falei: caminhão, barracão, prensa, uniforme e contrato com a prefeitura, estava tudo certo. E a partir, então, de diversos ensinamentos e trocas também, inclusive com grandes representantes do movimento nacional, como o Alex, que veio de fora para dar esses cursos, nós aprendemos que tão importante quanto essa estrutura física é a capacitação. Porque, como o professor Sandro da Unemat sempre menciona,
O ser humano, todos nós, não só os catadores, todos nós fomos criados para competir, não para cooperar. E então é uma grande evolução a gente conseguir demonstrar tanto para o estado, para o município, de que catador também tem que se formalizar, porque é uma visão muito sucateada, não, é só catar, é só isso, eles não precisam estar numa sala de aula, a gente vai construir um barracão, mas não precisa de escritório, eles não são disso, então é uma visão que vem do Estado, e também do catador, que não entende a importância de ter que se aperfeiçoar. E Essa é a aí minha pergunta. é uma grande, é realmente uma grande emancipação em termos de direitos humanos. É uma visão dupla, tanto do Estado, que entende que tem que dar essa formação, quanto do catador, que entende que precisa disso para realmente conseguir barreiras. Porque o que nós buscamos é estruturá-los, capacitá-los para que eles voem com as próprias pernas, se tornem uma grande empresa, saiam dessa região de vulnerabilidade e sejam os protagonistas da reciclagem, tal qual manda a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu queria perguntar sobre isso, né? Porque lá no GAEDIC nós já ajudamos, né, a construir várias cooperativas, né? Tem a Coopervida, tem várias outras Como no chama? estado. De Água Boa? A Camara. A Camara. A Camara. A minha dúvida, né, eu queria que a senhora explicasse para a gente bem de forma didática. Por que é tão importante criar essas cooperativas? Né? Por que elas facilitam a vida dos catadores? Né? No que elas vão facilitar? Porque muita gente, quando fala em criar uma cooperativa, mas é mais burocracia, né? Aí vai ter que pagar imposto, não sei o quê. Por que é tão importante, doutora, criar essa cooperativa? É importante porque para o município contratá-los para poder fazer a coleta seletiva, eles precisam estar organizados formalmente. É um requisito que a Lei Nacional de Resíduos Sólidos estabelece. Então, eles estando organizados com o CNPJ e toda a documentação, certidões, ok, eles podem ser contratados. Com isso, o município tem a obrigação de contratá-los. Por quê? Porque, como disse a doutora Carol, eles são os protagonistas dessa grande história. Quando se fala em catador, muitos falam assim, eles estão vivendo de assistencialismo, como exemplo aqui em Cuiabá. Por quê? Porque eles saíram indenizados. Não, eles não estão vivendo de assistencialismo. Eles estão vivendo de um direito que foi tolhido por mais de 20 anos. Porque eu tenho pessoas lá que mais de 20 anos catavam, viviam da catação do lixo. Começaram adolescentes lá. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um bem para o meio ambiente, um bem para a cidade. Eles estavam limpando a cidade e colocando de volta aquele material na cadeia produtiva do comércio. Então, como eles saem, como eles são despejados do local de trabalho deles, que eles não receberam nada para fazer. Aí eles falam, não, mas eles receberam vendendo material reciclável. Não, mas isso não é o pagamento. O pagamento é a indenização do momento que o Estado falhou, do momento que eles foram jogados para a margem da cidade, porque os lixões são nas margens da cidade. No momento que eles foram excluídos, no momento que eles ficaram mais invisíveis do que eles já eram. Nada mais justo do que essa indenização que eles receberam, de 24 meses. Então, para isso, da mesma forma que eles tinham que sair indenizados, eles também têm que se formalizar, têm que se organizar, para facilitar a contratação e a subsistência dessa cooperativa de catador para o futuro. Bom, posso falar uma coisa? Pode? Claro. Em relação a isso, é interessante que às vezes, quando se fala do assistencialismo, é justamente algo que a gente luta contra, né? No momento, eles precisam de assistencialismo? Precisam, porque são pessoas extremamente vulneráveis. Mas a ideia é justamente dar a estrutura que a lei manda para que eles não precisem mais disso. E é isso que eles querem, viver do próprio salário. E é interessante porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso na posição do catador. Se falar, às vezes alguma entidade fala, eu estou doando meus materiais recicláveis para eles. E não tá. Por exemplo, se qualquer instituição pública tem que pintar um prédio, um hospital, uma escola, uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, a Defensoria Pública, qualquer coisa, a gente não vai contratar alguém para pintar? A gente vai pagar por esse serviço. Tem um hospital, tem que despejar lá os resíduos perigosos, ele não contrata uma empresa para isso? Tem que podar árvore, a gente não paga por isso, para alguém podar a árvore, levar. Quebrei uma parede, eu preciso de uma caçamba para despejar. Por que quando a gente fala dos catadores, a gente não entende? Olha, eu
né? E a lei fala em responsabilidade solidária. Se eu comprei garrafas PETs, é minha responsabilidade dar o adequada destinação a isso através dos catadores. Mas a sociedade em geral não tem esse conhecimento dessa profissionalização dessa mão de obra. Então é algo também que a gente, através de educação, a gente tem tratado muito e pegado muito firme também com o poder público da necessidade de uma educação ambiental contínua. Sim. Porque nada disso vai ser possível se todos nós não nos educarmos, né, em prol dessa questão. E os catadores lá em São Paulo se falou muito, né, ano passado no encontro que nós fomos com a Defensoria, com a Escola da Defensoria Pública de São Paulo, eles falaram muito sobre isso, o quanto os catadores e catadoras, eles são os grandes agentes para reduzir os impactos de grandes catástrofes ambientais como nós estamos tendo, inclusive, por exemplo, como teve no Rio Grande do Sul há pouco tempo. Então, a gente enfim, os catadores, eles são a solução. E é por isso que nós estamos lutando para eles e por eles. Bom, agora a gente vai para uma parte mais prática da conversa. Né? Agora é a hora do nosso quadro, né? Explica aí, doutora, que a gente faz umas perguntas sobre lei, né? Para que vocês possam explicar para a gente de forma mais prática e detalhada. Doutora Kelly, me corrija se eu estiver errada no número da lei, mas a 12.305 foi a que criou a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, certo? O que é essa política e como ela impacta na vida das catadoras e dos catadores? Ela começa com a ideia de que os lixões devem acabar no país todo. O marco do saneamento básico aconteceu agora em agosto do ano passado, onde não mais deve existir lixão em lugar nenhum do país. Ainda existe. A gente vê constantemente nas viagens que a gente faz, né, atendendo os catadores de outros municípios, ainda existe. Mas ela veio para isso, pensando no meio ambiente, dentro dessa política aí de justiça climática, dentro desses requisitos de se acabar com as enchentes, de melhorar a cidade, de reflorestar a cidade, de tornar as cidades mais limpas e mais bonitas, e principalmente pensando nessas pessoas que fazem esse descarte adequado do material, do lixo. Então, o lixo precisa ser adequadamente descartado. E essa lei veio exatamente para isso, colocando estas pessoas que melhor fazem isso, né, trabalhando com material reciclável, para dentro de novo da sociedade, fazendo com que elas, a gente sempre gosta de falar, sejam os protagonistas dessa história, que são eles que fazem essa grande limpeza na cidade. E isso não é bom só para a cidade, isso é bom para o meio ambiente, isso é bom para a vida, isso é bom para a saúde das pessoas. Falando de lei também, doutora Renê, falar sobre a lei 14.260 de 2021, né, que é a lei de incentivo à reciclagem. Eu queria que a senhora falasse um pouco dela, né, e como que ela impacta também, né, os catadores. A partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, vieram outras leis, como essa que o senhor mencionou, buscando justamente realizar uma quitação de uma dívida histórica. Porque a gente está falando de pessoas que, há décadas, isso passa assim do bisavô para o avô, para o pai, até chegar nas crianças, que hoje em dia a gente conhece já com aí 20, 30 anos. Então é mais uma lei que vem reforçando a necessidade dos catadores e catadoras serem empoderados e serem contratados e estruturados pelas prefeituras, e também tendo a prioridade, também está expresso na lei, na contratação para a prestação desse serviço público. Muitas vezes, o poder público ele quer abrir uma licitação, como é a regra para a maioria da prestação de serviço público, abrir uma licitação para terem concorrentes. Só que a lei tem uma previsão expressa da dispensa de licitação para contratar catadores e catadoras de materiais recicláveis. E é para isso que a gente luta e se impõe, porque também o entendimento é de que essa preferência ela é prioridade aonde existem catadores, e tem catadores por todos os lugares. Mudando um pouquinho de assunto, né? Uma das atribuições do GAEDIC também é fiscalizar locais que são denunciados por violações dos direitos, né, dos catadores. Isso é comum? Como a Defensoria atua nesses casos? Vocês já atuaram em algum caso desses? Porto Alegre do Norte foi uma questão, eu acho até que foi lá que acho que os direitos humanos estavam mais sendo violados dentre essas cidades que a gente tem andado. Primeiro porque não era interesse, né, do gestor público
resolver a situação daquelas pessoas que lá estavam. Lá, se não me engano, hoje tem 12 ou 13 catadores, já tinham uma cooperativa, mas não estava ainda devidamente regularizada com sua documentação, mas elas precisavam, na realidade, era de uma pessoa esclarecida que os desse, né, que pegasse na mão e fizesse isso. E eles estavam sofrendo, na realidade, o Ministério Público estava cobrando que isso se encerrasse, que essa situação se encerrasse, que o lixão se encerrasse e que essas pessoas pudessem trabalhar num local adequado, porque o local que eles estavam, como o material reciclável chega ainda, né, lá sujo, misturado com lixo, eles fazem a separação, limpam, e esse rejeito que fica estava trazendo baratas para as casas vizinhas do local onde eles armazenavam, né, os materiais recicláveis. A população estava contra eles por conta do mau cheiro, por conta do local onde eles guardavam o material, porque nem sempre coleta, embala e vende no mesmo dia. Precisa juntar um volume grande para pôr no caminhão e aí sim comercializar. Então, eles estavam sofrendo de todos os lados. Eles sofriam com o gestor público, que não os atendia. Eles sofriam com a população, que queria que eles sumissem de lá, porque não estava entendendo ali o real objetivo daquelas pessoas. Então, os catadores eram mal vistos ali. E aí foi quando a dona Vânia, né, que é a presidente da Reciclapan, lá chama Reciclapan, a Associação de Catadores, buscou a gente através dos telefones. A primeira pessoa que ela entrou em contato foi com a doutora Carolina. Exatamente, são como os socorros chegam, né? O nosso contato particular mesmo, alguém passou e ela pediu, ela falou assim, olha, a gente precisa da ajuda de vocês. E ela falou bem assim, nós só temos uma árvore, a gente só está sob uma árvore. Porque fecharam o galpão que eles estavam e aí eles foram para uma árvore e levaram seus materiais. E aí fomos, então, GAEDIC, 1.400 quilômetros de Cuiabá, eu estou a 300 de Cuiabá, então 1.700 quilômetros, uma ida para ficar lá 2 dias e voltar. E quando eu cheguei lá era exatamente isso que eles tinham, era uma árvore. E foi extremamente produtivo, porque a gente conseguiu, e é esse nosso papel também, interessante ressaltar, a gente não busca judicialização. A única questão judicial que nós tivemos até hoje foi em Várzea Grande, em uma ação que já existia, né? E aí a gente precisou fazer uma situação lá de uma impugnação de edital e tudo mais. Mas a gente não estimula isso. O que a gente estimula é se colocar ao lado do poder público para sentar, dialogar e demonstrar como os catadores podem ser a solução para aquela situação que eles estão trazendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Sentamos com a prefeitura, com o Ministério Público e lá assinamos um TAC, onde a partir daí foram estabelecidos diversos direitos, como a contratação, o galpão e tudo mais. Porque é interessante, assim, olha como é engraçado, os catadores estavam sendo cobrados porque não estavam limpando o ambiente, mantendo organizado e aquilo lá estava atraindo pragas. Mas aí a pergunta era, mas alguém deu a estrutura para eles? Porque nenhum contrato com a prefeitura eles tinham. Então é a mesma coisa que virar para uma professora ou para um médico e dizer, mas o senhor não fez a cirurgia nessa pessoa, ela morreu? A senhora não deu essa aula, essa criança não sabe ler? Mas você deu a escola? Você deu a mesa? Você deu a cadeira? Você deu o hospital? Não. Mas no catador a gente faz isso, a gente não dá a estrutura, mas popularmente se cobra por eles não fazerem. Então a gente entra com uma capacitação e, de novo, essa população era visibilizada para a Defensoria Pública e hoje em dia não é mais, é uma das nossas principais bandeiras, e também é invisibilizada para as outras instituições. Então nós levamos a ruptura e o conhecimento a fim de emancipar e empoderar todos e principalmente os catadores. E trabalhar com essas catadoras e esses catadores mudou o olhar de vocês sobre o próprio trabalho de vocês como defensoras públicas? Sim, mudou completamente, né? De que forma? Eu falo, a gente sai dos gabinetes porque essa é a nossa obrigação. Nós temos que conscientizar, nós temos que buscar essas pessoas, porque para eles é muito difícil pagar 2 passagens para chegar lá na defensoria, na Avenida do CPA. Então, se nós não sairmos em busca disso, nós que somos agentes de transformação, a gente não transforma ninguém dentro de casa e nem dentro do gabinete. Então, assim, modificou a minha vida, modificou a vida da Carol, modificou a vida de vários defensores, porque para trabalhar na defensoria tem que ser vocacionado, tem que ter vocação.
Bom, eu amo a defensoria. E você, Carol? Então, para mim foi bem interessante, porque eu sempre quis ser, quando eu decidi fazer concurso público, eu queria ser defensora. Eu não queria ter, claro, não só a estabilidade, né, que o concurso público proporciona, eu queria ser defensora, tanto que eu botei minha mochila nas costas, fiz concurso no Brasil inteiro, tive algumas aprovações, outras reprovações, mas sempre, nunca me inscrevi para qualquer outro concurso de carreiras jurídicas. E quando eu assumi, passou um ano e eu fiz meu trabalho, né, bem feito, enfim, como nós fazemos ordinariamente, nossos colegas todos fazem, mas quando chegou naquele final do ano, eu achei que seria, assim, um momento de muita felicidade, porque era o meu primeiro final do ano como defensora, e eu lembro que eu fiquei de plantão no recesso, era presencial, e eu tava com vazio. Eu tava triste, assim, alguma coisa tava faltando. E eu queria uma bandeira, né? Eu queria lutar por algum público. E aí, isso tudo aconteceu, então, sei lá, final de dezembro, 31 de dezembro, e justo em fevereiro, surge esse senhor do nada na minha sala, me tocando de alguma forma, né? E então, na verdade, isso veio... Essa luta pelos catadores e catadoras, ela é uma luta para sempre. Isso aqui não existe um fim. Quando o Mato Grosso já estiver completamente estruturado, a gente vai ir para as outras defensorias, como nós estamos fazendo já. Também teve o CONADEP 2019, onde também a Defensoria Pública ganhou um prêmio como práticas exitosas nacional. Então, foi um momento de visibilidade importante para essa temática. Então, e quando veio os catadores e catadoras, na verdade, veio como um alento a uma necessidade minha de realmente fazer algo que eu acreditava que a Defensoria Pública poderia fazer, que é lutar por aquele público mais vulnerável, tá ao lado daquela pessoa que mais necessita. Eu lembro até hoje que no meu discurso de tribuna eu falei que o sonho de ser defensora era mais do que um sonho profissional, era um sonho existencial, porque a minha avó era assistida da Defensoria. Então eu queria dar este retorno para aquela população da onde veio a minha família. Então, lutar pelos catadores e catadoras é algo assim que completa a minha existência. Eu tenho certeza que a tua também, né? Sim, sim. E de todos que se envolvem com isso. Eu sou muito grata a essas atividades que a gente desenvolve. Eu sou muito grata a todas essas pessoas que a gente atende. Pode ser que eu falo assim, ó, graças a Deus deu tudo certo, não precisou de ação, tá dando certo. Se volta ou não volta para a defensoria, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas voltou para te agradecer? Aí eu falo, mas não precisa. Porque tudo que eu fiz já é gratidão. Eu me sinto grata e tenho certeza que eles também. Alguns não têm como voltar, às vezes não pode voltar. E os que voltam, voltam transformados. Transformados. Eles voltam falando assim, hoje, né? Vamos falar de Cuiabá de novo. Os catadores que estão indenizados, os que já estão se preparando para a cooperativa. Eles voltam falando assim, doutora, eu jamais me vi fora do lixão. Nunca na minha vida eu imaginei que eu estaria aqui recebendo um salário mínimo. Eu jamais imaginei. E hoje eu não quero voltar mais. Hoje eu quero a minha cooperativa. Então, aqueles que fugiam de nós, hoje estão conosco, fazem questão da defensoria. E é qualquer coisa que acontecer. É um pacote de arroz que eles compraram lá, que estava escrito R$25 no papelzinho lá, e chega lá no caixa, é 30, eles já falam, eu vou ligar para a doutora Kelly, eu vou ligar para a doutora Carol, porque tá errado, é direito do consumidor. E isso a gente vai explicando com o tempo de atuação, nos encontros que a gente tem com eles, que eu falo assim, hoje, aqueles que fugiam de mim, me chamam para tomar café e comer pacu frito. E eu vou correndo. Sempre quando eu posso, eu vou correndo. Porque é a confiança deles, para eles abrirem a porta da casa deles para mim, é porque eles confiam em mim. E eu sou muito grata por isso. Mas essa situação de Cuiabá é realmente, assim, muito, muito, muito impactante. A gente tem vários registros, né, da atuação lá no lixão. Muito. Era uma coisa assim, era um mar de pessoas, um mar de lixo. E eu lembro que daí já estava no processo. E eles resistindo, assim, como sendo terra deles, né? Daqui a gente não sai, a gente já saiu, nos prometeram 1000 coisas e eles voltaram várias vezes por um processo falido. Então imagina o quanto revitimizados eles não foram várias vezes. E aí eu lembro de uma das últimas reuniões antes do lixão fechar. Foi no dia do fechamento que entregou a cesta básica. E aí, que foi o discurso final.
E eles estavam ainda revoltadíssimos, reunidos numa roda, a gente se reuniu lá em cima, numa roda, e aí quando a gente conseguia acalentar um, vinha outro revoltado, dizendo, mas a gente vai sair daqui, vão nos prometer esse um salário mínimo e vão parar de pagar, e a gente não quer cooperativa, a gente quer ficar aqui que a gente criou os nossos filhos, que nos criaram, e aí a grande voz, né, nossa, no discurso foi, mas nas outras vezes tinha defensoria ao lado de vocês? E todos disseram não. E aí, então, a gente pediu. Então, a gente pede, confiem na Defensoria Pública. A nossa instituição, ela só existe para lutar por pessoas como vocês. E agora nós estamos ao lado de vocês. E aí foi que a gente vem, como você disse, né? A gente se torna responsáveis por aquilo que a gente conquista. E cada vez mais trabalhando e lutando pelo direito deles. Eu lembro, nas minhas primeiras pautas que eu tive com a doutora Kelly, ela falou uma frase que eu achei muito interessante. A senhora disse assim, né, que o sonho da senhora, né, é ajudar essas pessoas para que no futuro eles não precisem mais da defensoria. Isso me chamou muita atenção. Eu queria que a senhora falasse um pouco, como assim não precisar mais da defensoria, doutora? Porque eles buscaram a defensoria, na realidade, né, nós os buscamos, né, nós fomos até lá, nos lixões, da onde eles estavam sofrendo. Porque nós fomos até eles porque eles estavam à margem de tudo, porque eles viviam uma vida miserável. Apesar deles estarem ali catando e um mês catava bem, tinha comida em casa, outro mês não tinha comida em casa, faltava o básico para eles. E eu digo que eu espero muito que quando eles estiverem trabalhando dentro da Cooper Vida, eles não precisem mais de mim, porque só assim eu vou saber que eles finalmente chegaram onde eles queriam. Que eles estão tendo dinheiro para sustentar a casa deles, que eles podem comprar o tênis das crianças para as crianças irem para a escola. Então, assim, esse é o meu desejo, que eles não precisem mais da defensoria por conta de uma situação miserável. É isso que eu sempre digo, porque eu sei, e porque eu também vou saber, é óbvio, se eles realmente não precisarem mais de mim, é porque hoje eles saíram da condição de miseráveis. Hoje eles ganham um salário mínimo, 2, 3, 4, e eles podem viver. A cooperativa vai chegar um momento que vai ter o seu advogado para cuidar, né? Então, assim, eles estarão empoderados, eles estarão voando alto, e é só isso que eu quero. Que a próxima visita seja só para tomar café e comer um peixe. E comer um peixe frito. Bom demais. Gente, na visão de vocês, como que estão as políticas públicas voltadas para os catadores em Mato Grosso, né? Para além dessa da defensoria, existem políticas públicas? A gente já teve avanços nessa área aqui no nosso estado? O que falta ainda? Eu acredito que as políticas públicas, elas estão bem formalizadas e instituídas. O que falta é aplicá-las. Porque a lei é extremamente complexa e ampara de todos os lados, tanto a questão da estruturação, quanto a questão da dispensa de licitação, quanto a necessidade de contratá-los. A questão é que não se coloca em prática. Muito por falta de desconhecimento, aí fica todo mundo no desconhecimento. As prefeituras que não contratam os catadores que, como não são empoderados, ficam felizes por só de vez em quando ganhar uma cesta básica da assistência social. Então, o que falta no Mato Grosso, eu acho que a nível de Brasil, é aplicar as políticas públicas que já existem, porque leis existem para salvaguardar os direitos dos catadores. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos há quem diga que é o Estatuto do Catador e da Catadora, porque de uma lei de 50 e poucos artigos, na verdade, mais de 40 fala de catador e catadora. Então, o que a gente precisa é efetivar essas leis que já estão aí passando há mais de década, né, com esses direitos ainda pendentes. A gente está aqui falando de uma população, né, de um grupo que é muito invisibilizado pela sociedade, né, e nós da sociedade, nós não temos essa noção da importância que eles têm para o meio ambiente, né. Como que a gente pode mudar essa visão que a sociedade tem, né, para que a sociedade possa enxergar eles como pessoas incríveis, né, e apoiar a luta deles? Como que a gente pode fazer isso? Eu acho que cabe muito a nós, ao poder público, a conscientização de toda a sociedade. Tanto é que na contratação, que nós vamos chegar ao momento já de tratar com a prefeitura sobre a contratação das cooperativas de catadores,
dentro desse momento de contratação, já está previsto que a educação ambiental será feita antecedendo a obrigatoriedade da coleta seletiva. Então, e quem faz a educação ambiental? Quem é melhor nisso? Eles. Então, dentro dessa contratação, eles estarão contratados também para fazer educação ambiental. E essa educação ambiental feita por eles vai ser de porta a porta. Vai ser no linguajar deles. Vai ser de uma forma que todo mundo vai entender. Porque eles sabem falar e sabem explicar. Dr. Carlos Eduardo, que é o promotor do meio ambiente que trabalha com a gente, ele conta que ele foi educado por uma catadora, a Dona Fátima. E ele a levou para fazer uma palestra no condomínio dele, para que pelo menos o condomínio dele começasse a coleta seletiva. Ainda que todo o material reciclável estivesse sendo enterrado lá no lixão ou lá no aterro sanitário, o novo aterro. E ela disse assim para ele: o senhor tá vendo esse dedo aqui, ó, doutor? Tava meio comidinho assim. Esse dedo aqui, ó, é um rato que roeu quando eu fui pegar a garrafinha de leite que o senhor não limpou. Ela não quis dizer que foi ele, mas ela quis dizer que era assim, isso que ocorria com o catador que estava ali trabalhando, retirando aquele material para limpar e colocar de volta na cadeia produtiva, porque nós não fazemos a separação adequada do material reciclável. Então, assim, essa é a educação ambiental. E o que aconteceu? Ele contou isso para mim também e eu também aprendi a fazer isso com eles. Eles me ensinam todos os dias. Eu também faço isso na minha casa. E tento arduamente convencer quem passa pelo meu caminho, quem trabalha comigo, quem mora comigo, quem está próximo de mim. Então, assim, a educação ambiental é um dos grandes requisitos que pode modificar toda essa situação para que nós possamos ter uma cidade mais limpa, um local melhor para viver. Aqui em Cuiabá, que a gente não tem a coleta seletiva, como que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente pode separar o nosso lixo, entregar em algum lugar? Sim. Nós podemos separar, desde que limpo, né? Todo o material reciclável limpo, separar em sacos e entregar nas associações ou conversar com alguma delas. Nós temos 5 aqui constituídas trabalhando, que pode ir até o seu condomínio, até a sua casa, ou ele está passando pelo seu bairro, parar para buscar esse material. Se você chamar, eles buscam. E aí eles pedem, olha, convença também o vizinho, convença o condomínio, nós podemos voltar tal dia. Eles são muito solícitos. Só que eles precisam de incentivo, incentivo que a gente fala é financeiro mesmo, porque não é só ir lá e trocar, né? Fazer uma troca. Eu estou te entregando o material, como a Carol falou, e já está pago o seu serviço, né? Não é assim. Por isso que a conscientização é crucial nesse processo. Bom, acho que a gente já pode se encaminhar para o final, falamos bastante coisa aqui. Queria que as senhoras encerrassem falando um pouquinho do futuro. Quais são os maiores desafios, os maiores sonhos do GAEDIC Catadores? Quer falar primeiro? Então, eu acredito que a gente já está vivendo um sonho. Para mim, que começou isso lá em Água Boa, vocês pensem, eu era uma pessoa que tinha chegado há 1 ano no estado com o sonho de ter uma população vulnerável para poder lutar e poder impactar a vida, como eu acredito que querer ser defensora pública era para isso. E aonde eu peguei, né, um ônibus lá de 12 horas, aí fiz uma reunião pedindo apelo em Cuiabá de pessoas, aí voltei, então assim, mais de 24 horas dentro de um ônibus para fazer esse apelo, com recursos próprios. Hoje, o que nós estamos vivendo dentro da nossa instituição, eu já considero que é um sonho impossível pelo apoio que a gente tem da instituição, e um sonho impossível principalmente porque a gente tem colegas, como a Kelly, que abraçaram a causa, né? O nosso GAEDIC também é formado por outros colegas, como o Paulo Isidoro, como o Birajara, como a Cleide, também, que foi uma que desde o início esteve com a gente. Agora temos novo integrante de Cáceres, doutor Antônio Góes. Muito obrigada, doutor Antônio Góes. Espero que o senhor esteja ouvindo isso e fique cada vez mais motivado a permanecer conosco. Então, todos esses concretizam junto com esse apoio institucional que hoje a gente esteja vivendo um sonho, porque aquela realidade de 14 catadores que se viu lá em Água Boa há quase 9 anos atrás, eu sabia que existia em outro lugar, e principalmente no maior lixão do estado, que era Cuiabá. Então, ver como tudo isso está estruturado, como eles foram emancipados, teve uma indenização que eles receberam, agora um galpão, estão sendo capacitados, e eles estão felizes, e a gente está demonstrando que aquele voto de confiança que a gente pediu no dia que estava encerrando o lixão, confie na defensoria, que nós estamos com vocês, e agora eles estarem confiando, estarem
vivendo essa confiança, isso já é um sonho. E esse sonho, a ideia é que se propague cada vez mais, para que a gente consiga cada vez mais ter colegas. Já aproveito aqui para fazer um apelo também, para, por favor, que mais colegas façam parte do nosso GaiaDic, para que a gente possa espalhar isso para o estado inteiro, porque os catadores precisam da Defensoria Pública. Então, é isso, é um sonho que estamos vivendo e um sonho que queremos voar ainda mais. E qual que é o recado que vocês deixam para a sociedade, para os catadores e para todo mundo que está assistindo a gente? Eu peço à sociedade que busque conhecer os catadores. Antes de criticá-los, de dizer que eles vivem de assistencialismo, de bolsas, que conheçam os catadores. Não é difícil encontrar, não é difícil identificar um catador. Para que também, e recebam, quando eles baterem na porta, recebam essas pessoas para escutar o que eles têm para dizer. Eles, se vocês quiserem e ficarem interessados, a história de vida é muito bonita. Procurem os defensores públicos também para vocês conhecerem melhor. Eu vou mandar um recado também para os prefeitos, aproveitando. Venham procurar a Defensoria, prefeitos. Venham conhecer o GaiaDic Catadores. Nós temos muitas práticas exitosas. E a gente não vai só na prefeitura para pedir dinheiro para contratar os catadores. Não. Isso é um trabalho que vai além do dinheiro. É um trabalho que modifica a vida de pessoas que nada tinham e que tem tudo para melhorar. Obrigado. É isso aí, gente. Então, com essas palavras tão potentes, a gente encerra o nosso último episódio dessa temporada do Show Juridiquês. Muito obrigada pela presença. Desculpa te interromper. E hoje nós vimos como é importante o trabalho do GaiaDic. Eu particularmente amo o GaiaDic Catadores de Rua. Eu já falei isso para a doutora Kelly. É um trabalho assim que ele vai muito além, né, de você ajudar os catadores. Sim. A gente fala de justiça social, meio ambiente, fala muita coisa. Então foi muito legal ter a doutora Kelly e a doutora Renê aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Bom, gente, lembre-se, você que está assistindo, que compartilhar informação também é um jeito de fazer diferença. Então envie esse episódio para quem você conhece que é interessado por esse assunto ou quem você acha que vai gostar, que vai estar ajudando bastante a gente, a Defensoria Pública e as catadoras e os catadores de recicláveis. Sim. É isso aí, obrigada. Até a próxima temporada. Tchau.